Vontade, viu? Boa tarde, vocês me escutam? Sim. Boa tarde, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente, com a casa lotada. Meu nome é Marcelo Menta. Eu sou um vice-presidente sênior da Salesforce. Sou responsável por todo o segmento financeiro da empresa. E eu tenho a honra e o prazer hoje de estar com vocês, de estar junto aqui com a Juliana, do Bradesco, que vai fazer uma apresentação para a gente. Tenho certeza que vocês vão estar super impactados. Se vocês não saírem daqui impactados pela apresentação de hoje, aconteceu algo de errado. No finalzinho, eu e a Ju, a gente vai estar lá no cantinho, como a gente não pode interromper para fazer perguntas, e eu tenho certeza que vai surgir muitas perguntas e questionamentos, a gente vai ficar um pouquinho lá. Ficamos aqui um pouquinho. No cantinho. Exatamente. Tá bom? Então, pessoal, assim, prepararam até um palco legal pra gente aqui, né? A gente queria dar um show, mas a gente vai dar o show só aqui no microfone, não é não? Pessoal, bola com vocês. Ju, sucesso, vamos lá. Obrigada, Menta, obrigada Salesforce aí pelo convite. Você sabe que aqui é dividido, sempre. Qualquer público a gente tem pessoas que poderiam optar por uma das três situações, né? Ou as pessoas já trabalharam em operações, ou trabalham em operações, ou não gostam de quem trabalha em operações. É sempre assim. Qual que é o teu, Menta? Olha, eu já trabalhei em operações aqui, eu sei do que você está falando. Alguém trabalha em operações aqui? Deixa eu ver. Ih? Aí, acho que mais ou menos o quê? Uns 40%. Eu acho que sim. Quem já trabalhou em operações? Quem não gosta de quem trabalha em operações? Eu levantei a mão também aqui. Bom, vamos lá, gente. Meu nome é Juliana Semissek, eu tenho 41 anos, sou mãe do Gu e do Matheus. Sou formada em Administração e Engenharia de Produção e tenho uma pós em Engenharia de Confiabilidade. Sou superintendente executiva do Bradesco. Tem uma frase ali em cima, sou apaixonada por isso aqui. Operações, então, eu não sou do time de quem não gosta, de quem trabalha em operações, projetos, processos e tecnologia. E essa frase de não gostar de quem trabalha em operações, ela tem um fundamento muito simples, né? É aquela questão do operações é back-office, operações é retaguarda, operações é o time que se esconde do cliente. E a gente vem aqui para provar que não. Operações não é retaguarda, operações não é fábrica. No Bradesco é proibido o termo retaguarda, é proibido o termo fábrica e operações fala sim com o cliente, porque operações faz parte da experiência e da jornada. Então, esse é o tema de hoje, da palestra de hoje, porque operações, Menta, é jornada e é experiência. E há quem diga o contrário aqui nessa palestra. Você sabe que hoje eu vi uma apresentação do Edilson, e ele estava falando que nas reuniões lá do Bradesco, Edilson Reis, vocês devem conhecer, ele falou assim, eu me confundo porque eu não sei quem é de operações aqui e quem é de business, certo? É totalmente integrado e eu acho que é isso aqui que a gente está falando. Exatamente. Né? Então, o propósito da área de operações do Bradesco é realmente ser uma área protagonista em inovação, estabelecer uma visão cross e ser diferenciada. E por que esse propósito do Bradesco? Porque a gente descobriu que 90% das operações ou dos fluxos de um banco, eles passam pela área de operações. Então, nada mais justo e nada mais correto de que operações seja uma parte protagonista na visão de inovação, de transformação de um banco. Mas como foi a evolução desse modelo? Nós chegamos nesse modelo recentemente. Porque a gente vem do modelo de operações, e os colegas que estão aqui, inclusive de outros bancos, passaram também por esse mesmo, entre aspas, perrengue que nós passamos em operações. Então, a gente vem do modelo totalmente descentralizado, né, com as operações sendo feitas na agência. Depois a gente passa para um movimento de centralização, mas é uma centralização ainda de sai da agência e vai para o então chamada retaguarda ou back-office, sem muita automação. Aí a gente vem numa pegada de automação, muito mais de tirar atividades repetitivas do pessoal, passa por uma fase que eu acho que grande parte das instituições estão agora, que é autosserviços, modelos automáticos de qualificação, e a gente começa a trabalhar na hiperautomação e a gente entra no mundo novo agora, que é operações como um serviço, trabalhando no Banking as a Service e operações conectado diretamente com o cliente, entendendo que quando o cliente está com o processo dele em operações, aquele é o momento mágico para o cliente, é o momento que o cliente está comprando
tá usufruindo de um crédito imobiliário, está adquirindo um consignado, está fazendo um crédito rural, está abrindo uma conta corrente, está naquele momento, por muitas vezes, abrindo uma empresa e ali o banco para ajudá-lo a orquestrar esse momento mágico que a gente chama de operações. E Ju, isso aqui é uma jornada, né? Vocês não chegaram, não saíram do zero para cá num momento, né? Não vou dizer que é uma jornada que não tem fim, mas é uma jornada que continua, não é? É uma evolução, né? E como toda evolução, obviamente, tivemos aqui alguns bons desafios, né? Quais são eles? Quando a gente centraliza atividades e cria uma área de operações, a gente vai e se dá conta que a gente tem múltiplos sistemas, a gente tem retrabalho absurdamente grande, uma visão muito limitada ao produto, né? Porque nós estamos centralizando a operação daquele produto, daquele sistema, daquele time. A ausência de indicadores, muitas das vezes, né? Falta da visão cross, né? Ou da visão end-to-end, muito limitado ou departamentalizado. E a falta de balanceamento. Por que falta de balanceamento? Porque os sistemas são diferentes, os produtos são diferentes, os processos são diferentes. Então, esses eram os nossos grandes desafios quando a gente estava ali na pegada da centralização das atividades para a área de operação. E como que nós fizemos, Menta, para poder ultrapassar, digamos, esses desafios e para poder dar um passo adicional ao que a gente chama do propósito da área de operações, que é algo muito mais transformacional, uma visão de inovação, de negócio, de transformação. Primeiro, nós catalogamos todos os nossos serviços, absolutamente todos. Chuta aí, quantos serviços, mais ou menos, você acha que a área de operações do Bradesco hoje tem controlado, catalogado? Quantos processos você acha que a gente toca lá na área de operações? Então, agora você me colocou numa fria, porque a gente não combinou, né? Mas eu vou dizer que são centenas de processos. E o que me chama mais a atenção é assim, quais são os indicadores que vão garantir que o que vocês estão fazendo está funcionando, Ju? Exatamente, não é só catalogar os processos, é saber qual é o custo unitário, Como qual o vai nível de resolver? automação, qual o nível de retrabalho, tem ou não tem workflow, Quais se tem repetem? ou não tem RPA, quais se repetem, qual eu posso ter sinergia um com o outro. Nós investimos também muito forte em inovação e tecnologia nesses últimos anos. Definimos o modelo estratégico de atuação que nós vamos mostrar para vocês aqui. E a gente fala muito, apesar de não ser algo novo, mas é algo que nunca saiu de moda e se depender de mim nunca sairá. Nós disseminamos e investimos muito na cultura Lean, na cultura de melhoria contínua. Então, falando um pouquinho dos processos, falou algumas centenas, sim. Mais precisamente 701 unidade. Então, nós catalogamos 701 processos, todos eles com custo unitário, quantidade de volume médio que entra, que sai, SLA, nível de automação, absolutamente todas as informações desse processo para que nos dar as informações necessárias para que a gente pudesse fazer uma transformação orquestrada e que fizesse sentido. Além disso, Menta, a gente disponibilizou aí mais de 300 processos em autosserviço, seja no Internet Banking ou no app, né, do Bradesco, com a possibilidade de fazer o cliente se autoatender, obviamente, e com isso reduzir trabalho operacional tanto das agências quanto da própria área de operações. Investimos muito em hiperautomação de processos, então, nesse momento aqui, todas essas ferramentas que estão descritas ali atrás, como OCR, RPA, Workflow, FaceMatch e assinatura digital são de gestão da área de operações do Bradesco, porque a gente entende que grande parte dessas soluções, elas são soluções também de low code, então a gente começa a atuar e aplicar nos processos de uma forma orquestrada e não de uma forma isolada. Nós fomos pioneiros em 2018 com a aplicação de inteligência artificial, que fomos criada, né, pelo Bradesco, obviamente, com parceria de algumas empresas que nos ajudaram para documentos não estruturados. Então, essa inteligência artificial, dentro da nossa operação, ela é capaz de ler uma procuração, um contrato social, ou qualquer documento
de uma empresa e retirar, por exemplo, quem pode, quem não pode assinar, se pode ou se não pode, ou se tem ou não tem o poder. Poder para que tem? Ela consegue fazer isso sozinha em um documento completamente não estruturado. Nós criamos dentro da área de operações uma área de gestão estratégica de conteúdo. Mas conteúdo, o que conteúdo tem a ver com operações? O que conteúdo é estratégico? Para nós do Bradesco, conteúdo é uma das coisas mais estratégicas que pode ter. Pelo seguinte, se a gente tem o cliente qualificado, ou seja, o conteúdo que qualifica esse cliente, eu não preciso formalizar esse cliente toda vez que ele vier fazer ou adquirir algum produto. Então, conteúdo para a gente do Bradesco é algo muito estratégico. E falando de conteúdo, o que nós fizemos? Implementamos o que a gente chama de pasta do cliente, porque a gente não pode ter a qualificação do cliente por produto, e sim pelo CPF ou CNPJ dele. Ele é qualificado uma vez e com recorrência automática nós requalificamos, mas sem a necessidade de que toda vez que ele passe por um processo, por exemplo, de formalização, a gente tenha que fazer toda a captura de documento novamente. Investimos e criamos vários modelos automáticos de qualificação. Ali embaixo até cita ali como, por exemplo, a utilização de birôs externos, né, com a regulamentação da Resolução 4753, nós conseguimos aí utilizar birôs externos para qualificar o cliente. Além disso, também aplicamos dentro da nossa operação a geolocalização para facilitar aí a manutenção desse cliente e a sua qualificação. Um cliente bem qualificado é um cliente que muito rapidamente é formalizado na área de operação com isso. Cliente satisfeito, cliente conquistado ou reconquistado, que é o nosso título da nossa palestra, e principalmente aqui no viés de operação, uma operação com menos custo, mais rápida e mais fácil de ser trabalhada. Além de tudo isso, investimos muito na liderança transformacional e aqui uma pegada muito forte de Lean, de melhoria contínua. Só para vocês terem uma ideia, 100% dos funcionários de operações hoje são aptos ou são treinados a observar e a identificar oportunidades de melhoria contínua todos os dias, todos eles certificados, 100% do time de operações. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Diga lá. A gente fala muito de tecnologia, inteligência artificial, criação de pastas, OKR, controles. Eu queria que você falasse um pouquinho das pessoas, como é que as pessoas influenciam, como é que elas usam a tecnologia, o que vocês fazem para capacitar esse pessoal, como é que funciona? Legal, então aqui tem um pouquinho, Menta, disso que você de alguma forma me desafiou. Então, como eu falei, 100% do time de operações está na pegada de melhoria contínua. A gente tem aqui para 15% do nosso quadro a formação de gestão de projeto Lean, então uma capacitação bem profunda, e eles não estão numa área lá de projetos, uma área de processos, eles estão espalhados na nossa operação com viés de transformação, inovação, melhoria contínua, redução de lead time, seja lá o que for. E por último é a liderança. De nada adianta uma cultura de melhoria contínua se a liderança não conseguir engajar e fomentar esse processo de transformação. Nós criamos junto com a FIA um MBA chamado Gestão Estratégica de Operações, desenhado por nós, junto com a Unibrad do Bradesco e a FIA. E dentro desse MBA, para 80 líderes de operações, nós colocamos inovação, tecnologia, melhoria contínua, processos, porque isso tudo caminha junto. É o time, é a liderança, são as ferramentas, é como a gente administrar tudo isso. Implementamos aqui, quem é de operações vai concordar comigo, não tenho dúvida. Quando a gente vai pedir um projeto lá e a gente concorre com o time de produto, a gente sempre perde. Sempre. A vida inteira, assim, 22 anos de operação. Nunca ganhei um projeto de produto na priorização. Então, o que a gente fez? Criamos a nossa estrutura de desenvolvimento junto com o nosso time de tecnologia. Então, nós temos hoje 40 profissionais especialistas em operações e a prioridade é da gente que a gente mesma. Vocês decidem. Sensacional. Vocês decidem. Isso é sensacional. Agora, essa vem aqui a provocação. Tudo isso seria suficiente para uma operação baixo custo, rápida, cliente mega satisfeito? A resposta é não, porque ferramentas, essas ações, são commodity, todo mundo pode ter. Estou parafraseando aqui o Michael Dell, ele tem uma frase que ideias são commodity, execução não é. Aqui essas ações ali são commodity.
A forma que a gente orquestra tudo isso não é. E a gente vai mostrar para vocês como é que a gente orquestrou no Bradesco todas essas ações, ferramentas, mindset, enfim. Então, o que a gente faz? Nós temos o nosso catálogo de atividades, 701 atividades exatamente mapeadas, com todos os indicadores. Para cada uma dessas atividades, a gente pergunta. Pergunta número 1. Não vai sair fazendo projeto. Pergunta número 1. Essa atividade, o cliente já consegue se autoatender? Se ele não consegue, não tem RPA, não tem OCR, não tem workflow, não tem absolutamente nada. O primeiro projeto vai ser colocar isso para o cliente se autoatender. Isso é a experiência do cliente. Só automatizar aqui na área de operações não é a experiência do cliente. Legal, ele já consegue se autoatender. Se isso não for 100% automático, tem que entrar no workflow. Aqui a gente tem diversas ferramentas de mercado, workflow de low code, que podem ajudar a área de operações a fazer toda essa orquestração. Entrou dentro do workflow, esse workflow tem que ser parametrizável, tem que ser customizável, tem que ser balanceado com as esteiras de operação de uma forma ok. Aí sim a gente vem para a hiperautomação baseada dentro de uma estrutura de workflow para que a gente consiga aplicar de forma massiva e não individual, RPA, algumas APIs conectadas aí ao sistema de produto, e a gente vem aqui com IA também nesse momento. RPA aqui também é bem comum entrar nesse ponto, mas tem aquelas operações que ainda vai precisar de um humano, né, para poder fazer uma avaliação um pouco mais criteriosa. Nesse momento, a gente faz a melhor alocação, na maior sinergia possível dentro da área de operação, e aqui utilizando, inclusive, parceiros, BPOs, que nos ajudam a orquestrar toda essa formalização. E, por fim, esse conteúdo, que é o que eu falei lá, ele tem que ser um conteúdo capturado de uma maneira tão correta que ele vai ser, obviamente, reutilizado e ele vai servir como qualificação total para aquele cliente. O que isso significa? Vocês vão ver que tem inteligência artificial em todos os pontos ali. Aonde a gente consegue fazer aplicação, a gente vai colocando, mas sempre na base, que é a base do workflow. A gente vai para uma pegada de, pô, se a gente tem tudo isso, a gente investiu tanto em tecnologia, em modelos, por que a gente não pode entrar em operações como serviço? Então, a gente vai para uma linha de Banking as a Service, porque a gente tem toda essa estrutura montada e essa estrutura, como eu montei ali, não é commodity. Commodity são as ferramentas. Essa orquestração, ela não é. A gente vai para uma pegada de atendimento personalizado, por quê? Porque eu conheço o cliente, ele está qualificado de um jeito correto, eu tenho a documentação dele, eu sei quem ele é, que produto que ele tem, quantos produtos, o que ele está passando na esteira naquele momento. Então, se esse cliente, por exemplo, fizer uma reclamação, a gente sabe exatamente qual é a situação dele naquele momento do banco e a gente consegue dar um atendimento personalizado e a cultura de melhoria contínua para retroalimentar tudo isso com os indicadores e a gente continuar falando sobre isso. Bom, passando rapidamente aqui, porque o timer está dizendo que eu tenho 2 minutos, aqui é um case rapidinho, falando para vocês, então, abertura de contas via app do Bradesco. A gente, inclusive, ganhou um prêmio recente sobre esse processo, como primeiro lugar na visão do cliente, né, na experiência de abertura de contas via app, onde a gente, colocando essa metodologia, reduzimos aí 97% o custo unitário, mesmo com aumento de mais de 800% do volume aí em 4 anos. Ju, a gente está correndo contra o tempo, mas merece uma salva de palmas esse slide aqui, não merece? Merece, ó, parabéns. Pô. Sensacional, parabéns, sensacional. E aqui, a gente até muda a cor do slide, barquinho ali vermelho, pegando caminho diferente, porque a gente continua pensando diferente, porque parar por aqui não dá, né? É daqui adiante. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento? Como eu falei, implementando o conceito de Banking as a Service dentro da área de operações como um serviço, sim, porque a gente tem muita inteligência aplicada aqui e essa inteligência pode gerar novos negócios. A gente está utilizando aqui a inteligência artificial, como eu também comentei, para dar um atendimento personalizado para o cliente, um maior nível ainda de personalização. E em conjunto com o InovaBra, o time do InovaBra, inclusive, está aqui, nós estamos preparando a IA generativa para atuar na nossa operação. E aqui uma informação importante, lembra que a gente não ganha priorização quanto a produto? Lembro. De 5 grandes projetos de IA generativa no Bradesco, 2 deles na área de operação. Gente, é isso. Obrigada. 30 segundos para você poder fazer as considerações finais. Falar o quê, né, pessoal? Não falei para vocês que vocês iam sair impactados. Então,
Muito obrigado. Obrigada, Mel. Nós vamos descer, vamos ficar lá no cantinho. Obrigado pela parceria. Pessoal, estou lá no stand da Salesforce. Caso vocês queiram falar um pouquinho mais, também estou à sua disposição. E 5 segundos aqui que eu tenho é o seguinte. Tudo isso aqui que está montado, na verdade é o seguinte, a gente está saindo antes do palco, porque a gente vai dar espaço para uma banda que está começando aí daqui a pouco. É isso aí. Então aí a gente vai ceder o nosso tempo aqui para o pessoal que está começando aí. Acho que é 7 ou 7h30. Vai ter um pocket show. Eles devem tentar fazer um showzinho aí para vocês. Fechou. Gente, obrigado. Tchau. Obrigado.